Será que existe uma mulher antes da maternidade e uma mulher depois da maternidade? Olá, eu sou a Maria, nós estamos aqui na Inspiração Educativa, uma marca da empresa Rama. A Rama faz educação que cria raízes. E eu sei bem esse sentimento que você também tem, né? Que o nosso feminino parece que se perde depois que a gente é mãe. A maternidade ela é um misto, né, de amor, de novidade, mas também ela traz sentimentos não tão nobres assim, né? Sentimento de culpa, de incerteza, e muitas vezes a gente guarda escondidinho, né, esses sentimentos. Afinal de contas, a mãe tem que ser forte, né, tem que ser guerreira, amar incondicionalmente o seu filho. Então a gente acaba guardando lá dentro alguns desses sentimentos que nos deixam um pouquinho para baixo. Na verdade, existe aí uma condição histórica e parece que a nossa linha ela é feita por a nossa vida, né? Ela é feita por uma linha de tempo que se quebra, né? Como se você fosse duas mulheres, uma mulher antes da maternidade e uma mulher depois da maternidade. Esse discurso ele está tão bem construído, né? Que agora você é outra mulher, que muitas vezes a gente abraça e nem reflete sobre ele. Será que nós somos realmente outra mulher ou alguém nos obriga a ser outra mulher? Fica aí a primeira pergunta para a gente refletir. Será que realmente querem que nós sejamos outra mulher ou que nós não sejamos mulheres? Né? Vamos ver se eu sou clara com isso. Até você ser mãe, você é mulher. Uma vez mãe, você é mãe. É como se o feminino, né, a posição de mulher, quando eu digo posição de mulher, né, porque a gente pode ser uma mulher mãe maravilhosa, mas eu tô falando mulher para você mesma, né, não é mulher mãe para o seu filho, mulher mãe para o seu companheiro, é mulher mãe para a sociedade, para você mesma, né, para dentro de você. Será que a gente precisa abraçar essa condição de uma mulher antes da maternidade, uma mulher depois da maternidade? Será que precisa? E se eu amo a mulher que eu era antes da maternidade, eu quero continuar? Qual o problema? Não é mesmo? São coisas para a gente pensar, tá? Então, eu trouxe aqui 3 pontos de reflexão para a gente falar sobre essa questão do feminino, né? Antes da maternidade e depois da maternidade. Para a gente tecer algumas discussões que nos levam para reflexões. Eu não sei se você já assistiu algum outro vídeo aqui, mas a nossa linha é trabalhar uma mãe poderosa, né? Que não deixa de ser mulher, que é livre, que tem tempo para ela mesma, partindo do cuidado com os filhos, da educação com os filhos e também com autoconhecimento. A gente precisa dessas duas pontes para poder se constituir novamente enquanto mulher. Parece duro falar isso, né? Mas depois da maternidade existe uma quebra bem violenta nos nossos estados de vida do antes e depois, tá? E a gente precisa compreender algumas coisas dessa quebra para poder retomar a rédea das nossas vidas, né? E fazer com que a maternidade seja ainda mais prazerosa do que ela pode ser e não uma condição que te paralisa, que te impede de realizar os teus sonhos. Então aqui os nossos vídeos eles acabam se alternando, né? Entre conteúdos para tratar com as crianças e conteúdos para tratar de você. Afinal de contas, se a gente não tá bem, fica, né, não adianta a melhor técnica do mundo, a melhor ciência do mundo para educar nossos filhos. Os 3 pontos que eu quero refletir com você é para a gente trazer para o nível da consciência realmente algumas coisas. Então, a primeira coisa é a gente pensar, será que existe uma mulher antes da maternidade e uma mulher depois da maternidade? Porque quando a gente está falando de mulher, espírito feminino, a gente está falando do teu interior, das coisas que você ama, das coisas que você acredita, das coisas que você defende. Será que realmente muda? O que muda não é a situação. A gente precisa mudar, né? Ser uma mulher antes, uma mulher depois, por conta de uma situação que mudou. Quando o filho chega, é mais um ser para a gente dar amor. É uma responsabilidade gigantesca de cuidar, de educar. A gente se doa, literalmente é isso. Mas será que a gente precisa se anular para fazer essa doação? Será que realmente a gente precisa ser outra pessoa, né? Se o que basicamente muda
são as rotinas, né, das nossas construções diárias, talvez a sua rotina mude, assim, loucamente, né? Você tinha uma liberdade de ir e vir que ela passa a ser podada. Você tinha sonhos que agora você precisa organizá-los melhor para poder atingir com filhos, tá? Mas perceba que são situações externas, né? Os sonhos, essa mudança na condução dos sonhos que você tem, dos seus projetos de vida, não precisa mudar o seu interior. Essa discussão é importante, né? Porque a gente se sente um pouco sozinha no pós-maternidade. Porque todo mundo se volta para a criança e a partir daquele momento é como se você tivesse que abrir mão de tudo, né, que você é, de toda a sua vida, porque você tem alguém para cuidar. Será que precisa ser tão radical assim? Não é mesmo? Então, o primeiro ponto de reflexão tá dado aí para a gente pensar. O segundo ponto que eu trago para reflexão é que é preciso se autoconhecer. Se a gente não faz um movimento de autoconhecimento, e eu não estou nem falando se autoconhecer só enquanto pessoa eu, se autoconhecer enquanto história da mulher, enquanto figura da mulher na sociedade, para a gente poder compreender que papel é esse que a gente exerce, que é tão bonito e ao mesmo tempo tão cruel, que é uma delícia ter teus filhos, amar teus filhos, ficar com eles, educar, é uma delícia, mas é cruel que essa responsabilidade seja quase que sempre exclusivamente nossa. Eu estou falando de responsabilidade, não é de divisão de tarefas. Divisão de tarefas, às vezes a gente até consegue umas pessoas aí para fazer. Então, esse autoconhecimento, ele vai além do meu eu, né? Ele vai do meu eu enquanto um eu dentro de um coletivo. Compreender por que a mulher tem essa posição no mundo, né? Por que todo mundo acha que a gente tem que ser uma mulher antes e outra depois? São porquês que nos trazem para um nível de consciência muito interessante com relação ao nosso lugar aqui. Aqui, quando eu digo na sociedade e na nossa vida, no comando da nossa vida. Se reconstruir mulher, né? Porque muitas vezes a gente precisa se reconstruir. O primeiro filho é tão impactante que geralmente a gente precisa se reconstruir se a gente quiser não perder essa condição de mulher eu, né? Mulher eu, mulher que tem seus sonhos, suas pessoalidades. A gente precisa literalmente reconstruir. E para reconstruir sem a consciência de quem sou eu dentro de mim e de quem sou eu enquanto mulher no mundo em que vivemos, fica bem difícil. E o terceiro item, né? Para que a gente consiga construir essa força feminina ou dar continuidade àquela força feminina que a gente já tinha antes de ser mãe, é entender de criança, de desenvolvimento de criança, de educação de criança, de rotinas das infâncias. Isso tudo é muito importante, não é verdade? Porque se eu não conseguir compreender e ter ferramentas para isso, eu não vou conseguir construir espaços para mim. Porque a gente fala muito de autonomia da criança, mas a autonomia da criança é a nossa autonomia. Quanto mais autônoma a criança, mais você também será autônoma para poder conduzir a sua vida. Sem abandonar seu filho de amor, de carinho, de afeto, de atenção. Uma coisa não tem relação com a outra, né? Você está grudado o tempo inteiro na criança, não tem relação nenhuma direta com amor. E também não tem relação nenhuma direta com abandono, você dá autonomia para os teus filhos. Não tem, né? Na verdade, ao dosar desse estar junto, dar autonomia. Estar junto, dar autonomia. Você vai ter que aprender a dosar. E não tem como aprender a dosar sem ser estudando. Eu sou bastante enfática nisso, né? Porque a sociedade ela faz acreditar que a gente nasce pronta, sabe? Ai, mãe é uma coisa quase que divina. E não é, não é. A sociedade faz a gente acreditar, a gente acredita. Quando os filhos nascem, a gente tem um choque enorme. A nossa condição de mulher fica totalmente desestruturada e a gente geralmente guarda isso conosco lá no fundinho, porque a gente se sente culpada de ter esses sentimentos, já que a sociedade, né, fez a gente acreditar que mãe é esse negócio divino aí, que a gente não consegue se enxergar quando cai no mundo real, tá? Então, pensar esses 3 pontos, eles trabalham em inter-relação, ou seja, juntos, eles caminham juntos, né? Não dá
para eu construir a minha feminilidade de novo ou dar continuidade a ela sem refletir acerca desses 3 pontos, tá bom? O meu eu íntimo não precisa mudar, né? O que muda é a situação que é nova e eu preciso aprender a administrar essa nova situação. Segundo ponto, eu preciso me conhecer enquanto pessoa e me conhecer enquanto pessoa no coletivo mulher. E terceiro, eu preciso conhecer e aprender ferramentas eficientes para educar os meus filhos. Conciliando esses 3 pilares, vocês podem ter certeza que a mulher poderosa que está dentro de você vai gritar nesse mundão aí afora. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Nós estamos esperando você também lá no Instagram. Temos agora o nosso podcast, né? Começamos o podcast, você pode ouvir os nossos conteúdos por lá. A nossa página no Face, o blog, né? O blog está lá publicado, já está no ar. A gente vai começar agora a colocar mais textos lá sobre os temas que a gente desenvolve aqui também. E deixa o seu like aí para o nosso vídeo caminhar pelas redes. Um abraço enorme, estou te esperando aqui no próximo conteúdo.